O telescópio espacial James Webb, lançado como a mais ambiciosa iniciativa tecnológica da história astronômica moderna, produziu dados e imagens que colocam em xeque as estruturas epistemológicas vigentes na cosmologia. Desde o início de sua operação em 2022, esse instrumento óptico de observação infravermelha proporcionou ao campo científico indícios que contestam a própria noção de temporalidade, sugerindo a possibilidade radical de que o tempo não seja uma entidade ontológica, mas sim uma construção conceitual limitada pela percepção humana. Essa proposição, ainda que extremamente especulativa, em seus contornos mais amplos, revela um abismo entre o modelo cosmológico padrão e as novas observações empíricas, exigindo uma revisão crítica das premissas fundamentais que sustentam a narrativa do surgimento e da evolução do universo. A teoria do Big Bang, que dominou o pensamento científico sobre a origem do cosmos desde meados do século XX, parte da ideia de que todo o conteúdo energético e material do universo estava concentrado em uma singularidade infinitamente densa e quente, que por razões ainda desconhecidas, iniciou uma expansão súbita há aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos. Essa expansão, segundo o modelo inflacionário, deu origem não apenas à matéria e à energia, mas também ao próprio espaço-tempo. Com base nesse paradigma, a cosmologia moderna estruturou um esquema evolutivo para o universo, fundamentado na expansão contínua do tecido cósmico, resfriamento progressivo e formação gradual de estruturas complexas, como galáxias, estrelas e planetas. Entretanto, as observações recentes do telescópio James Webb identificaram 6 galáxias massivas, já completamente formadas apenas 15 milhões de anos após o suposto início do universo. Tal constatação não é meramente um dado isolado, mas uma anomalia epistemológica que desafia frontalmente a coerência interna da teoria inflacionária. De acordo com os modelos computacionais mais aceitos, seria fisicamente impossível que aglomerados galácticos de tal magnitude se formassem em tão pouco tempo, uma vez que a nucleossíntese estelar, a agregação gravitacional e a organização hierárquica das estruturas cósmicas demandariam bilhões de anos. Essas evidências não apenas sugerem que a cronologia do universo pode estar profundamente equivocada, mas também levantam a possibilidade de que o tempo, tal como concebido na física clássica e relativística, seja uma ilusão funcional construída para dar sentido à sucessão dos fenômenos. Essa hipótese encontra ressonância em algumas interpretações da mecânica quântica e da gravitação quântica em loop, nas quais o tempo não possui existência autônoma, sendo uma variável emergente de estados mais fundamentais. Nesse contexto, passado, presente e futuro não seriam dimensões ontológicas, mas sim projeções cognitivas utilizadas pelo sistema nervoso humano para interpretar a dinâmica do universo. O funcionamento do telescópio. James Webb, por sua vez, reforça essa reconfiguração da noção de temporalidade. Por operar na faixa do infravermelho, suas lentes são capazes de captar comprimentos de onda alongados pela expansão do espaço, permitindo que se observe a luz emitida por objetos extremamente distantes. Na prática, isso significa observar o passado cósmico com um nível de resolução sem precedentes. Contudo, ao invés de confirmar o modelo sequencial de formação galáctica, os dados obtidos parecem contradizer frontalmente a ideia de um universo jovem e em formação nos primeiros bilhões de anos. Essa quebra de paradigma se intensifica ao se considerar que as galáxias observadas pelo James Webb apresentam dimensões significativamente menores do que aquelas visualizadas pelo telescópio Hubble, mesmo sendo mais massivas e luminosas. Tal discrepância sugere que as interpretações anteriores baseadas em observações ópticas visíveis podem ter construído uma imagem distorcida da realidade cósmica. A consequência mais direta disso
é a desestabilização da confiança no modelo de expansão contínua, que tem servido de base para a validação empírica do Big Bang. Dessa forma, a crise não é apenas teórica, mas epistemológica. Se o universo não está em expansão conforme acreditávamos, então toda a estrutura interpretativa que sustenta a cosmologia moderna precisa ser revista. Isso inclui a própria ideia de início, o conceito de causalidade linear e, mais radicalmente, o papel da consciência humana na construção do conhecimento cosmológico. A pergunta que emerge nesse cenário não é apenas o que aconteceu antes do Big Bang, mas sim o que significa antes, quando o tempo pode ser uma ilusão. Nesse sentido, torna-se pertinente retomar contribuições teóricas oriundas da psicologia analítica, da filosofia da ciência e da antropologia simbólica. Carl Gustav Jung, por exemplo, postulava a existência de uma camada profunda da psique humana denominada inconsciente coletivo, onde residem arquétipos universais compartilhados entre todas as culturas e tempos históricos. Essa estrutura simbólica, embora não tenha sido concebida como uma teoria física, sugere que a necessidade de um início cósmico e de uma narrativa linear pode estar enraizada em mecanismos profundos da cognição humana. O impulso para projetar um momento inaugural do universo pode refletir mais uma necessidade psíquica de ordenação e pertencimento do que uma verdade objetiva. Essa tese se fortalece ao analisarmos o papel do tempo na construção da identidade. Sem um passado que recordamos, um presente que experimentamos e um futuro que antecipamos, a estrutura do ego se dissolve. Em um universo onde o tempo é apenas uma convenção, a ideia de eu também se torna relativa, pois toda memória é temporal e todo planejamento é projetivo. A insistência em compreender o cosmos como uma sequência causal pode ser, portanto, uma extensão da estrutura psicológica do sujeito humano. Outro aspecto relevante nas descobertas do telescópio James Webb é a detecção de possíveis bioassinaturas em exoplanetas como o K218b, situado a aproximadamente 120 anos-luz da Terra. O composto químico sulfeto de dimetila, que até agora só foi identificado como subproduto da atividade de micro-organismos marinhos terrestres, foi encontrado em sua atmosfera. Embora a presença desse composto não constitua uma prova definitiva de vida, seu aparecimento combinado com metano, dióxido de carbono e hidrogênio sugere a possibilidade de uma química biótica em ação. Essa constatação desloca novamente os limites do conhecimento empírico e põe em xeque o antropocentrismo implícito na busca por vida inteligente. A vida pode existir em configurações completamente diferentes das que conhecemos, e sua presença pode ser detectada por vias que ainda desconhecemos. Isso exige uma reavaliação dos critérios utilizados na astrobiologia e, principalmente, uma ampliação dos paradigmas epistemológicos utilizados para definir o que é vida. Ao mesmo tempo, surgem teorias alternativas que sugerem que o universo pode ser o interior de um buraco negro ou o produto de um universo anterior colapsado. Tais hipóteses não são apenas provocativas, mas operam uma verdadeira revolução ontológica ao remover do centro da discussão a ideia de singularidade como ponto de origem absoluta. Ao invés disso, o cosmos pode ser um ciclo eterno de contrações e expansões, onde o nascimento e a morte não são eventos lineares, mas sim manifestações periódicas de um processo contínuo e autorreferente. Essa perspectiva encontra eco em modelos cosmológicos cíclicos, como o equipirótico ou o modelo de universo oscilante, que propõe a existência de múltiplas fases sucessivas de expansão e contração. Tais modelos eliminam a necessidade de um começo absoluto, substituindo a linearidade por um dinamismo repetitivo que desafia os conceitos tradicionais de tempo, causalidade e evolução. Ao incorporar essas ideias, a filosofia da ciência enfrenta um de seus maiores desafios:
a relativização das categorias fundamentais que sustentam o próprio discurso científico. Se o tempo não é absoluto, se o espaço é maleável e se a matéria pode surgir de flutuações quânticas do vácuo, então a realidade que conhecemos é apenas uma projeção local de algo que transcende radicalmente os nossos instrumentos de mensuração e os nossos sistemas conceituais. Nesse ponto, torna-se imprescindível uma abordagem transdisciplinar que articule física teórica, psicologia profunda, epistemologia crítica e antropologia simbólica. O universo observado não pode ser separado do observador. Toda medida é um ato interpretativo, todo dado é uma construção, e toda teoria é uma narrativa com pretensão de verdade. Portanto, a cosmologia moderna está diante da necessidade de repensar não apenas seus modelos matemáticos, mas também sua própria função como campo de produção de sentido. Com base nisso, é possível propor uma inflexão radical no modo como concebemos a relação entre o ser humano e o cosmos. Não se trata apenas de observar o universo em busca de respostas, mas de reconhecer que cada descoberta reflete, simultaneamente, uma interrogação sobre a própria condição humana. Quando o telescópio James Webb revela galáxias mais antigas do que o próprio universo, ele não está apenas desafiando uma teoria. Está expondo a fragilidade de nossa pretensa objetividade. O universo, nesse novo cenário, não é um objeto a ser desvendado, mas um campo de interação entre aquilo que é observado e os modos como o observamos. E nesse processo, as certezas se dissolvem. Os limites entre realidade e representação se embaralham. E a busca pelo conhecimento torna-se uma aventura existencial antes de ser uma empreitada racional. É necessário aprofundar a análise das implicações ontológicas, epistemológicas e existenciais suscitadas pelas descobertas recentes do telescópio James Webb. O ponto de partida inevitável é a constatação de que o paradigma científico atual opera com categorias herdadas da física clássica, como tempo, espaço, causalidade e objetividade, as quais vêm sendo gradualmente corroídas pelas evidências empíricas mais recentes. O colapso dessas categorias, contudo, não representa um retrocesso, mas uma oportunidade para reconstruir o conhecimento com base em fundamentos mais amplos, integrando disciplinas até então tratadas como díspares. A identificação de uma estrela supergigante com idade estimada em 14 bilhões e 460 milhões de anos, valor superior à própria idade calculada do universo, representa uma ruptura metodológica que exige mais do que ajustes técnicos. Tal fato desafia diretamente os modelos de datação baseados em observações de fundo cósmico de micro-ondas e deslocamento para o vermelho das galáxias. Se os métodos de datação estão produzindo resultados contraditórios, então é necessário admitir que a ferramenta epistemológica, utilizada para estimar a idade do universo, pode estar epistemicamente comprometida. Esse tipo de contradição deve ser encarado com seriedade, pois indica que o campo científico está operando no limite de suas próprias estruturas interpretativas. A ciência moderna, embora frequentemente concebida como um sistema acumulativo de verdades progressivas, é, na prática, um processo dialético de construção, colapso e reconstrução de paradigmas. Thomas Kuhn, ao analisar as revoluções científicas, demonstrou que a ciência avança não apenas por acréscimos graduais de dados, mas, principalmente, por meio de rupturas com sistemas anteriores de pensamento. Quando os dados empíricos acumulam anomalias suficientes para desafiar o paradigma vigente, uma revolução se torna inevitável. Nesse sentido, as descobertas do James Webb não são meras anomalias a serem resolvidas com ajustes pontuais, mas sintomas de uma crise de paradigma que afeta as fundações mais profundas da cosmologia contemporânea. O universo, como objeto passível de observação direta e interpretação inequívoca, começa a se desintegrar, sendo substituído por um campo de probabilidades e incertezas.
Esse deslocamento epistemológico obriga a ciência a reavaliar sua posição como autoridade absoluta sobre a realidade objetiva. Outro fator importante diz respeito à interação entre observação e teoria. As imagens captadas pelo James Webb não são realidades em si, mas sim interpretações mediadas por algoritmos, filtros espectroscópicos e modelos de reconstrução computacional. Assim, o que vemos não é o universo em estado bruto, mas uma representação interpretada, calculada e projetada segundo critérios humanos. Isso recoloca a ciência no mesmo patamar da filosofia, da arte e da religião, como formas de dar sentido à experiência, ainda que com metodologias distintas. Essa constatação obriga a retomada de uma reflexão crítica sobre a noção de realidade. A realidade cósmica, tal como é conhecida, está sempre condicionada pelas ferramentas de observação e pelas categorias conceituais utilizadas para interpretá-la. Portanto, não existe um universo em si, independente da consciência que o observa, mas sim uma relação dinâmica entre o observador e o observado. Essa ideia não é nova. Encontra paralelos na fenomenologia de Edmund Husserl e na teoria quântica de Niels Bohr e Werner Heisenberg, segundo a qual o ato de observar altera o estado do observado. Esse deslocamento epistemológico adquire contornos ainda mais complexos quando se considera o impacto das descobertas sobre a noção de existência. A possível identificação de bioassinaturas em exoplanetas levanta questões não apenas sobre a vida fora da Terra, mas sobre o próprio conceito de vida. A vida, tal como definida pelos biólogos, pressupõe organização celular, metabolismo e replicação. No entanto, essas definições são derivadas da observação da biologia terrestre e podem ser radicalmente inadequadas para descrever formas de existência que tenham se desenvolvido sob condições completamente distintas. Portanto, a busca por vida extraterrestre não é apenas uma investigação científica, mas também uma confrontação com os limites do antropocentrismo. Supor que a vida deva se parecer com a vida terrestre é uma projeção das limitações humanas. Caso sejam confirmadas formas de vida baseadas em bioquímica distinta, estruturas morfológicas não reconhecíveis ou processos metabólicos incompreensíveis, a biologia terá que se redefinir não como uma ciência da vida terrestre, mas como uma ciência da organização do ser sob múltiplas possibilidades. Esse redimensionamento da vida também tem consequências filosóficas. O ser humano, historicamente, se definiu como o centro da racionalidade e da consciência. Se forem identificadas formas de vida inteligente fora da Terra, essa centralidade se desfaz. A noção de espécie eleita perde seu fundamento, e a humanidade passa a ser uma entre muitas possíveis manifestações da consciência cósmica. Isso exige uma revisão das categorias de ética, responsabilidade e sentido existencial. A vida, nesse novo contexto, não é um milagre exclusivo, mas uma eventualidade estatística em um universo vasto e múltiplo. Em paralelo, o questionamento da existência do tempo como uma entidade objetiva recoloca a psicologia e a antropologia no centro da discussão cosmológica. Se o tempo é uma construção, então o sofrimento humano atrelado ao passado ou ao futuro também é. Presos à ideia de linearidade, os indivíduos constroem identidades baseadas em eventos passados e expectativas futuras, ignorando a possibilidade de que tais construções sejam meras convenções cognitivas. Esse aprisionamento ao tempo é uma das principais causas de ansiedade, melancolia e alienação na sociedade contemporânea. A compreensão de que passado e futuro são ilusões funcionais pode abrir espaço para uma reorganização psíquica mais saudável. Carl Gustav Jung afirmava que o sofrimento humano decorre da desconexão entre o ego e o self, sendo este uma totalidade atemporal que transcende a linearidade da consciência.
A reconexão com o Self, nesse sentido, não depende de narrativas temporais, mas de uma integração simbólica que permite ao indivíduo experimentar a existência como um fluxo contínuo de significados. Esse movimento de interiorização do tempo é paralelo à expansão da visão cosmológica. À medida que observamos mais profundamente o cosmos, somos forçados a encarar o abismo interno da consciência. O universo se torna um espelho da psique, refletindo não apenas fenômenos físicos, mas também estruturas arquetípicas, dilemas existenciais e ansiedades ontológicas. O telescópio James Webb, ao ampliar nossa visão do espaço, escancara a insuficiência de nossas categorias mentais. Não apenas descobrimos novos planetas, mas descobrimos o quão pouco sabemos sobre nós mesmos. Nesse ponto do ensaio, cabe introduzir a primeira chamada à ação, em tom condizente com a estrutura racional proposta. Diante das incertezas crescentes e da dissolução das verdades absolutas, torna-se necessário investir no desenvolvimento de um pensamento crítico e transdisciplinar. Estudar física, psicologia, epistemologia e filosofia não é mais um luxo intelectual, mas uma exigência para sobreviver cognitivamente em um mundo onde os antigos fundamentos estão ruindo. A educação precisa deixar de ser setorial e passar a ser integrativa, conectando saberes e questionando pressupostos. Seguindo essa linha, é possível considerar que a noção de multiverso, ou seja, a existência de múltiplos universos coexistindo, não é apenas uma hipótese física, mas uma metáfora epistemológica da pluralidade dos modos de conhecimento. Cada universo representa um conjunto distinto de leis, estruturas e significados. Do mesmo modo, cada campo do saber opera com suas próprias lógicas, categorias e linguagens. A integração entre esses universos epistemológicos é o novo desafio da ciência e da filosofia. A ideia de que buracos negros possam conter universos inteiros também desafia a noção de limite. A fronteira entre interior e exterior, entre o conhecido e o desconhecido, entre o observador e o observado, se dissolve. O cosmos deixa de ser um território a ser conquistado para se tornar uma totalidade a ser compreendida. E essa compreensão não é objetiva, mas relacional. Não se trata de dominar o universo, mas de dialogar com ele, reconhecendo suas alteridades e respeitando suas zonas de mistério. Retornando ao exemplo das lentes gravitacionais, que permitem ao James Webb observar regiões do espaço que seriam inacessíveis de outra forma, pode-se sugerir uma analogia epistemológica. Da mesma forma que a gravidade distorce a luz e permite observar além, também nossas estruturas conceituais distorcem os dados e possibilitam novas compreensões. Isso implica que toda observação é interpretativa e toda interpretação é situada. O conhecimento absoluto é uma ilusão. O que temos são recortes parciais, mediados por nossos instrumentos e categorias. Esse reconhecimento deve conduzir à humildade cognitiva. A ciência não é um templo de verdades eternas, mas um laboratório de perguntas provisórias. Cada resposta abre novas perguntas, e cada descoberta revela novas camadas de ignorância. Essa é a verdadeira natureza do conhecimento, um horizonte em constante deslocamento. E nesse horizonte, o papel do ser humano não é o de senhor da verdade, mas o de aprendiz constante. A cosmologia moderna, mesmo ao incorporar avanços teóricos da relatividade e da mecânica quântica, ainda opera com pressupostos herdados da metafísica clássica, onde o universo é concebido como uma entidade com existência independente do observador. Essa concepção, no entanto, encontra crescente resistência diante das evidências empíricas, que indicam uma relação inevitável entre a estrutura do cosmos e os mecanismos de percepção e interpretação utilizados pelo sujeito cognoscente. O fato de que as lentes do James Webb
revelaram estruturas formadas antes do que seria fisicamente possível, segundo os modelos cosmológicos vigentes, não pode ser entendido como uma falha pontual de cálculo, mas como sintoma de que a própria estrutura dos modelos está baseada em categorias possivelmente inadequadas. A ciência moderna, ao definir o tempo como uma dimensão contínua e objetiva, associada à expansão do espaço e à entropia, construiu um arcabouço conceitual que talvez não seja compatível com a complexidade real do universo. Quando a observação mostra galáxias completas antes da era esperada de reionização, isso implica não apenas uma anomalia cronológica, mas uma dissonância entre teoria e realidade observável. Essa dissonância expõe um problema estrutural. Os modelos teóricos se tornaram autorreferenciais, ou seja, validam-se com base em seus próprios pressupostos e em simulações computacionais que já incorporam os parâmetros das teorias que pretendem confirmar. Esse ciclo lógico fechado pode gerar coerência interna, mas não garante correspondência com a realidade. Portanto, as observações do James Webb não representam apenas novas informações, mas demandam uma revisão epistemológica profunda. É necessário abandonar a ilusão de neutralidade científica e reconhecer que toda teoria é um produto histórico, cultural e linguístico. A física teórica, apesar de seu rigor matemático, opera com linguagens formais, que possuem limitações semânticas e sintáticas. Modelos são representações, não realidades. Fórmulas são traduções de fenômenos, e não os fenômenos em si. Essa constatação conduz inevitavelmente à crítica do realismo científico, que sustenta que as teorias científicas descrevem a realidade tal como ela é. Diante da complexidade e da natureza paradoxal dos novos dados, torna-se mais coerente adotar uma postura instrumentalista ou construtivista, na qual as teorias são vistas como ferramentas para organizar a experiência e não como espelhos da realidade. Tal mudança de perspectiva permitiria à ciência maior flexibilidade interpretativa e abertura para a integração com outras formas de conhecimento. A possível detecção de bioassinaturas fora da Terra, por sua vez, desloca o eixo da questão do como o universo começou, para o por que existe vida. Essa mudança não é trivial. Ao invés de uma cosmologia exclusivamente baseada em leis físicas impessoais, as evidências de vida sugerem que o universo pode ser em alguma medida biofílico, ou seja, predisposto à emergência de sistemas auto-organizados, capazes de processar informação, reagir ao ambiente e manter homeostase. A hipótese da biofilia cósmica não deve ser confundida com o princípio antrópico, que argumenta que o universo é como é porque estamos aqui para observá-lo. A biofilia propõe que as constantes físicas, as condições iniciais e a estrutura das leis naturais favorecem o surgimento da vida não como acidente estatístico, mas como tendência recorrente. Isso não implica finalismo ou teleologia, mas exige uma ampliação do espectro epistemológico que considere a vida como uma dimensão fundamental do cosmos, e não apenas como um subproduto local. Essa proposta tem implicações éticas profundas. Se a vida é uma tendência cósmica, então o cuidado com a biosfera terrestre adquire um novo sentido. A Terra não seria um acidente privilegiado, mas uma manifestação concreta de uma lógica universal. Preservar a vida aqui significa preservar uma das formas pelas quais o universo se expressa. Assim, a astrobiologia deixa de ser um campo periférico da ciência e torna-se central para a compreensão do lugar do ser humano na totalidade do ser. A relação entre tempo, vida e consciência precisa então ser revisitada. O tempo, enquanto fluxo linear de passado para futuro, não é compatível com a forma como a vida se organiza. Organismos vivos operam por ciclos, ritmos e retroalimentações, não por sequências lineares e reversíveis. O metabolismo celular,
a neuroplasticidade cerebral e os processos epigenéticos mostram que a biologia resiste ao tempo físico homogêneo da física. Essa diferença sugere que a temporalidade da vida é qualitativa, não quantitativa. Essa qualidade do tempo, perceptível na experiência humana, tem sido objeto de estudo de diversas tradições filosóficas. Henri Bergson, por exemplo, distinguiu o tempo cronológico, mensurável, da duração, experiência vivida, afirmando que a verdadeira essência do tempo está na consciência. A física contemporânea, ao sugerir que o tempo pode ser ilusório, converge paradoxalmente com essa visão fenomenológica, colocando em questão a objetividade do tempo como dimensão fundamental do universo. Essa convergência exige um novo paradigma transdisciplinar, no qual física, biologia, psicologia e filosofia dialoguem em pé de igualdade. A separação entre ciências naturais e humanas, herdada do positivismo do século XIX, tornou-se insustentável diante dos desafios atuais. O universo não é apenas matéria em movimento, mas também sentido em formação. As leis que governam a expansão cósmica não podem ser separadas dos processos que estruturam a consciência. Essa constatação nos conduz à necessidade de um novo humanismo cósmico, que reconheça o ser humano como parte integrante do universo, não como seu centro. Esse humanismo não é antropocêntrico, mas sim relacional, pautado pela interdependência entre todas as formas de existência. Ele se opõe tanto à objetificação tecnocrática do mundo quanto à sacralização ingênua da natureza. Trata-se de um projeto ético e epistemológico que busca integrar o saber racional com a experiência vivida, a lógica com a intuição, a análise com a contemplação. Esse novo horizonte exige também uma revisão dos sistemas educacionais, que continuam operando com estruturas curriculares fragmentadas e desatualizadas. A formação científica atual prepara especialistas técnicos, mas não pensadores críticos capazes de lidar com a complexidade e a ambiguidade do real. A ciência do futuro precisará ser também uma filosofia, e a filosofia precisará dialogar com a ciência para manter sua relevância. Por isso, a segunda chamada à ação é direta. Formar indivíduos capazes de pensar de maneira integrada é uma urgência civilizacional. Investir em educação transdisciplinar é investir na sobrevivência cognitiva da espécie. Por fim, é necessário retornar à dimensão existencial do problema. As descobertas do James Webb e as hipóteses sobre o multiverso, os buracos negros geradores de universos e a vida extraterrestre não devem ser interpretadas apenas como desafios à física, mas como convites à reflexão sobre o sentido da existência. A angústia que muitos sentem diante da possibilidade de não sermos únicos ou de não estarmos no centro do cosmos revela a fragilidade de um narcisismo epistemológico que se confundiu com verdade. A maturidade intelectual exige reconhecer que não temos todas as respostas e que talvez jamais as tenhamos. Isso, longe de ser uma limitação, é uma liberdade. A ciência não precisa de certezas para avançar. Ela precisa de perguntas bem formuladas, de abertura ao novo e de humildade diante do desconhecido. O universo, com seus mistérios e paradoxos, não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser explorada com cuidado, rigor e admiração silenciosa. Ao observarmos os primórdios do cosmos, não buscamos apenas galáxias distantes, mas buscamos a nós mesmos. A curiosidade científica é uma expressão da consciência tentando compreender sua origem. Cada nova descoberta, ao invés de encerrar um capítulo, abre uma nova interrogação. E é nesse movimento incessante que reside a verdadeira grandeza do espírito humano. Não na posse de verdades eternas, mas na disposição permanente de questionar, aprender e transformar. Dando prosseguimento à argumentação,
torna-se inevitável examinar mais detidamente os fundamentos conceituais que sustentam a cosmologia moderna e a sua relação com as implicações derivadas das observações do telescópio James Webb. As evidências obtidas, ao desafiarem diretamente as expectativas estabelecidas, obrigam uma confrontação com as bases filosóficas subjacentes à construção do conhecimento científico. Trata-se aqui não de uma simples revisão técnica, mas de uma problematização dos próprios critérios de validade e das estruturas cognitivas que modelam a realidade observada. O modelo do Big Bang, atualmente em estado de crise interpretativa, emergiu historicamente como uma tentativa de reconciliar observações empíricas com pressupostos teóricos oriundos da relatividade geral de Albert Einstein e da termodinâmica. Esse modelo se consolidou por meio de uma série de confirmações indiretas, como o fundo cósmico de micro-ondas, o desvio para o vermelho nas galáxias distantes e a abundância de elementos leves. No entanto, cada uma dessas confirmações está condicionada por interpretações que não são neutras, mas que operam dentro de um campo conceitual específico, marcado por determinados valores, linguagens e epistemologias. As observações recentes, que apontam para galáxias maduras existindo em um tempo cosmológico supostamente anterior à possibilidade física de sua formação, abalam a confiança nesse campo conceitual. Tais observações impõem uma dúvida ontológica. Se essas estruturas existem e foram observadas diretamente, então, ou a teoria está errada, ou há algo de fundamentalmente equivocado na forma como interpretamos as relações entre espaço, tempo, matéria e energia. Não se trata, portanto, de um erro de cálculo, mas de uma dissonância estrutural entre o que os dados mostram e o que a teoria permite. Essa dissonância tem implicações profundas. Ela nos obriga a reexaminar a validade da noção de causalidade linear, segundo a qual os eventos cósmicos se organizam em uma sequência contínua de causas e efeitos desde um ponto inicial. A descoberta de estruturas formadas antes do tempo previsto de sua possibilidade coloca em xeque esse encadeamento causal e sugere a existência de uma realidade que opera segundo princípios ainda desconhecidos ou radicalmente diferentes dos que concebemos. A tentativa de salvar a teoria com hipóteses ad hoc, como ajustes nos parâmetros da inflação cósmica, introdução de matéria escura primitiva ou reinterpretações dos dados espectroscópicos, apenas adia a crise sem resolvê-la. Isso porque essas intervenções são corretivas, não estruturais. Elas tentam preservar a coerência do modelo vigente sem enfrentar o problema fundamental, a possibilidade de que a totalidade do arcabouço conceitual esteja obsoleto. Essa resistência à mudança é compreensível, mas epistemologicamente perigosa. Quando a teoria exige cada vez mais exceções para continuar válida, é sinal de que sua função explicativa está comprometida. Nesse contexto, torna-se relevante retomar a proposta de uma cosmologia pós-clássica, na qual o universo não é uma totalidade fechada que evolui segundo leis eternas e imutáveis, mas um processo aberto, dinâmico e autorreflexivo. Esse tipo de abordagem encontra apoio em teorias emergentes, como a gravidade quântica em loop, a teoria das cordas e os modelos de universo sem início absoluto, nos quais o tempo e o espaço são propriedades emergentes de estruturas mais fundamentais e ainda não completamente compreendidas. Esses modelos, embora ainda especulativos, oferecem alternativas epistemologicamente mais honestas do que a tentativa de preservar dogmaticamente teorias em crise. Eles reconhecem que o universo pode ser mais estranho e complexo do que nossas linguagens e categorias permitem expressar. Reconhecem também que o papel da ciência não é afirmar verdades definitivas, mas propor descrições coerentes e operacionais do real, sujeitas à revisão constante. Essa abertura epistemológica é essencial, sobretudo porque a ciência moderna ainda carrega,
em muitos de seus praticantes, uma herança positivista que identifica conhecimento com certeza e progresso científico com acumulação de verdades. Tal concepção não é apenas equivocada, mas contraproducente. Ela desestimula a criatividade, bloqueia a inovação e transforma a ciência em um sistema autorreferente de validação mútua. Quando os dados são reinterpretados para se adequar à teoria, e não o contrário, o processo deixa de ser científico e se torna dogmático. A filosofia da ciência, ao longo do século XX, produziu diversas críticas a essa visão instrumental da objetividade. Paul Feyerabend, por exemplo, argumentou que não existe um método científico único e universal, e que o progresso da ciência se dá, muitas vezes, por meio da violação de seus próprios critérios. Essa crítica é particularmente pertinente no caso da cosmologia, onde os dados empíricos são escassos. As escalas temporais e espaciais são imensas, e a possibilidade de experimentação controlada é praticamente inexistente. Isso nos leva a outro ponto crucial. A ciência do cosmos depende essencialmente da interpretação de sinais fracos e distantes, observados por instrumentos que operam dentro de margens de erro significativas. A espectroscopia, técnica utilizada pelo James Webb, é extremamente sensível às condições de medição, à calibragem dos sensores, à modelagem computacional e à escolha dos parâmetros. Isso significa que cada imagem, cada gráfico e cada valor medido são produtos de múltiplas camadas de mediação, e não representações diretas do real. A imagem do telescópio como uma janela para o universo é, nesse sentido, metaforicamente inadequada. O telescópio não mostra o universo tal como ele é. Ele produz dados que, uma vez processados e interpretados, são convertidos em imagens e modelos conceituais. Isso não invalida o conhecimento produzido, mas exige que sejamos mais conscientes de suas limitações, de suas pressuposições e de seus pontos cegos. Nesse cenário, a humildade epistemológica não é um sinal de fraqueza, mas uma condição de possibilidade do avanço científico. A aceitação de que nossas teorias são sempre provisórias, contextuais e revisáveis é o que permite à ciência se renovar e se reinventar diante do novo. E o novo, neste caso, não é apenas uma galáxia distante ou uma estrela mais velha do que o universo, mas a constatação de que o universo é maior, mais antigo e mais complexo do que tudo o que já imaginamos. As observações do James Webb, portanto, não devem ser vistas apenas como descobertas astronômicas, mas como eventos epistemológicos. Elas nos obrigam a repensar a estrutura do conhecimento, a função das teorias e o papel da ciência na construção da realidade. Elas nos mostram que a busca pelo saber não é linear, mas feita de rupturas, revisões e recomeços. E nesse processo, o ser humano é chamado a se redefinir. A ideia de que somos espectadores passivos de um universo externo perde validade. Somos, ao contrário, co-criadores da realidade que observamos, na medida em que nossas ferramentas, conceitos e modelos moldam a forma como o universo nos aparece. O cosmos não é um palco, mas um interlocutor. E a ciência, mais do que uma técnica, é uma forma de diálogo. Por isso, a crise atual da cosmologia é também uma oportunidade. Uma oportunidade de reconstruir o saber com mais rigor, mais abertura e mais responsabilidade. Uma oportunidade de integrar ciência, filosofia, arte e espiritualidade em um projeto comum de compreensão da existência. Uma oportunidade de reconhecer que o universo não cabe em nossas fórmulas, mas que nossas fórmulas podem nos ajudar a dialogar com o mistério. Afinal, quanto mais olhamos para o universo, mais percebemos que ele não é um sistema estático de leis imutáveis, mas um processo em constante transformação, uma dança de energias, estruturas e significados em busca de expressão. E nós, com nossas perguntas,
Nossos telescópios e nossas teorias somos parte dessa busca. Não como senhores da verdade, mas como viajantes do pensamento navegando nas fronteiras do desconhecido. A continuidade desta análise exige agora uma incorporação sistemática de referências provenientes de campos como a ontologia contemporânea, a filosofia da ciência crítica e a epistemologia da complexidade, que oferecem suporte teórico para compreender o tipo de transição paradigmática que os dados do telescópio James Webb exigem. O centro da questão já não se restringe à validade ou não do modelo do Big Bang, mas ao estatuto do real tal como é definido, modelado e compreendido pela ciência moderna. A crise se alarga e aprofunda à medida que não apenas os conceitos de tempo-espaço, causalidade e linearidade são postos em xeque, mas também a própria ideia de uma realidade objetiva externa passível de ser descrita por observações empíricas acumulativas. O dado empírico, nesse contexto, não pode mais ser considerado como uma entidade isolada e neutra. Todo dado é sempre resultado de uma rede de práticas, técnicas, discursivas, matemáticas, que produzem aquilo que se considera como evidência. O telescópio James Webb, por mais avançado que seja, opera segundo medições mediadas por algoritmos complexos, parâmetros de calibração e modelos teóricos pré-existentes. Não há um acesso direto ao real. Há sempre uma cadeia interpretativa que antecede e molda a experiência observacional. A ciência, longe de ser um espelho do mundo, é um sistema semiótico de produção de significados, sustentado por convenções e expectativas. Essa percepção é amplamente sustentada por teóricos da epistemologia crítica, como Bruno Latour e Isabelle Stengers, que demonstraram como os fatos científicos são construções coletivas, emergentes de redes de laboratórios, instrumentos, consensos provisórios e disputas metodológicas. Isso não significa que o conhecimento científico seja arbitrário, mas que ele está sempre situado, condicionado e contestável. A observação de galáxias mais antigas do que o próprio universo, nesse sentido, não deve ser encarada como uma simples anomalia, mas como um ponto de inflexão teórico que evidencia a fragilidade do regime de verdades estabelecido. Ademais, o impacto psicológico e cultural dessas descobertas é tão significativo quanto o impacto cosmológico. Se a humanidade, por séculos, estruturou seu entendimento do cosmos com base em narrativas de origem, ciclos e destinos, a ruptura dessas narrativas implica um esvaziamento ontológico que afeta diretamente a identidade coletiva e individual. O colapso da cronologia cósmica afeta não apenas os modelos astrofísicos, mas também os mecanismos simbólicos com os quais os sujeitos constroem sentido para a existência. O tempo, ao se dissolver como estrutura fundamental, leva consigo a linearidade do sentido, abrindo espaço para uma multiplicidade de temporalidades possíveis, simultâneas e não hierarquizadas. Essa multiplicidade desafia a estrutura psíquica construída ao longo de milênios, baseada em narrativas de progresso, evolução e finalidade. A psique humana foi moldada para operar em uma matriz temporal que liga passado, presente e futuro em uma linha coerente de causalidade. A dissolução dessa linha implica um colapso simbólico que exige uma reelaboração profunda dos sistemas de crença, dos mecanismos de regulação emocional e dos dispositivos culturais de identidade. Não se trata apenas de revisar modelos científicos, mas de reconstruir os modos de habitar o mundo. Essa reconstrução, contudo, não pode ser feita com os mesmos instrumentos que nos levaram à crise. O paradigma moderno, centrado na ideia de controle, previsibilidade e expansão progressiva do conhecimento, mostrou seus limites. O universo não é inteiramente previsível, e os instrumentos de controle cognitivo, sejam eles teóricos ou tecnológicos, não são suficientes para apreender a totalidade de sua complexidade. A teoria do caos,
A lógica da não linearidade e os sistemas complexos já demonstraram que há regiões do conhecimento onde a previsibilidade se desfaz e a incerteza se torna uma condição constitutiva e não apenas provisória. Essa condição exige uma nova postura epistemológica, baseada na abertura ao desconhecido, na aceitação da ambiguidade e na valorização da pluralidade de interpretações. O real, nesse novo horizonte, não é uma entidade única, estável e universal, mas um campo de possibilidades em permanente transformação. A ciência deve, portanto, abandonar o ideal de representação fiel e adotar o ideal de coerência operativa. Uma teoria é válida não porque espelha a realidade, mas porque permite interagir com ela de forma produtiva, gerando novos sentidos, novas conexões e novos modos de existência. Nesse sentido, o telescópio James Webb não é apenas um instrumento de observação, mas um catalisador ontológico. Ele altera não apenas o que sabemos sobre o universo, mas também como concebemos a realidade, como interpretamos o tempo e como nos posicionamos existencialmente diante do infinito. As imagens captadas não são janelas para o passado cósmico, mas dispositivos que nos obrigam a reconfigurar o presente e a imaginar futuros alternativos. O universo, tal como se apresenta, exige de nós não apenas conhecimento, mas transformação. Essa transformação deve ser acompanhada de uma crítica radical aos modos de produção do saber na contemporaneidade. O atual modelo acadêmico e científico, baseado em hiperespecialização, competição por financiamento e fragmentação disciplinar, é inadequado para lidar com os desafios postos pelas descobertas cosmológicas recentes. A complexidade do real exige abordagens inter- e transdisciplinares, que integrem física, filosofia, antropologia, psicologia e outras áreas do saber em um diálogo horizontal, não hierárquico, voltado para a construção coletiva de novos horizontes de sentido. A formação científica precisa ser reformulada, de modo a incluir desde cedo a consciência epistemológica, a crítica dos paradigmas e o treinamento na pluralidade interpretativa. Não basta ensinar fórmulas e procedimentos, é necessário formar sujeitos pensantes, capazes de lidar com o incerto, o ambíguo e o contraditório. A cosmologia, nesse novo contexto, deixa de ser uma disciplina técnica e se torna um campo privilegiado de reflexão existencial e civilizatória. E é nesse ponto que se torna inevitável a revalorização da filosofia como parceira da ciência na tarefa de pensar o cosmos. A separação entre ciência e filosofia, operada de forma violenta no século XIX e institucionalizada nos currículos acadêmicos do século XX, revelou-se um erro estratégico. Os problemas enfrentados hoje pela cosmologia não são apenas técnicos, mas conceituais, e exigem ferramentas analíticas que a filosofia está bem equipada para fornecer. As questões sobre a natureza do tempo, do espaço, da causalidade e da realidade são, antes de tudo, questões filosóficas, e sua abordagem exige rigor conceitual, clareza argumentativa e abertura ao inusitado. Nesse horizonte, a tarefa da filosofia não é fornecer respostas prontas, mas manter as perguntas vivas. Perguntar o que é o tempo, o que é o real, o que significa a existência no universo, não são exercícios retóricos, mas investigações essenciais que moldam a forma como pensamos, sentimos e agimos. O universo, ao se mostrar mais antigo do que sua suposta origem, ao conter estruturas impossíveis segundo nossos modelos, nos ensina que saber é sempre um processo incompleto, provisório e aberto à revisão. Essa abertura é o que deve orientar a nova relação entre ciência, filosofia e sociedade. O conhecimento não é um fim em si, mas um meio para criar mundos habitáveis, modos de vida sustentáveis e horizontes de sentido compartilháveis. O colapso do tempo, a crise do Big Bang e a multiplicação dos possíveis cósmicos
não são apenas problemas técnicos, mas convites à reinvenção da civilização. A Terra, como manifestação localizada da vida no cosmos, deve ser cuidada com a consciência de sua singularidade relativa, de sua vulnerabilidade estrutural e de seu valor ontológico. Essa consciência exige práticas concretas, educação transformadora, políticas públicas baseadas na ciência crítica, democratização do acesso ao saber, valorização das cosmologias não ocidentais e respeito à diversidade epistêmica. O universo não pertence à ciência hegemônica. Ele é um campo de maravilhamento compartilhado por todas as culturas, línguas e tradições. Cada cosmovisão contém uma chave para compreender o real, e a integração dessas chaves pode nos permitir uma visão mais ampla, mais justa e mais humana do cosmos. Por fim, é necessário enfatizar que a continuidade dessa investigação exige o envolvimento ativo da sociedade. Não basta que cientistas e filósofos debatam em conferências. É preciso que o conhecimento produzido seja traduzido, disseminado e discutido em todos os espaços sociais. A cosmologia é uma questão pública, pois diz respeito ao lugar que ocupamos no todo, à forma como organizamos o tempo, ao modo como interpretamos a vida e à maneira como nos relacionamos com o mistério. As lentes do telescópio James Webb nos mostram que não há respostas definitivas, mas há perguntas urgentes. E essas perguntas exigem coragem intelectual, compromisso ético e abertura existencial. O universo não é o que pensávamos. O tempo talvez não exista. A vida pode estar em todo lugar. E nós, pequenos seres em um planeta periférico, temos a chance única de olhar para o abismo e responder não com medo, mas com pensamento, com palavra e com ação. É indispensável tratar agora da tensão central que se estabelece entre o avanço técnico-científico e os limites epistemológicos da racionalidade instrumental. O telescópio espacial James Webb representa, em termos tecnológicos, a culminação de um projeto multidecenal de engenharia, astrofísica e cooperação internacional. Ele incorpora as capacidades mais sofisticadas de observação remota já desenvolvidas pela humanidade, oferecendo acesso a comprimentos de onda anteriormente inexplorados com resolução sem precedentes. No entanto, essa conquista material, longe de reduzir as incertezas cosmológicas, intensificou os paradoxos e ampliou a lacuna entre observação e interpretação. Com isso, torna-se evidente que o problema não está mais na capacidade de observar, mas na competência para interpretar aquilo que se observa. A produção massiva de dados, por si só, não gera conhecimento. O sentido dos dados depende de estruturas conceituais que organizam, hierarquizam e filtram as informações em função de paradigmas teóricos e pressupostos ontológicos. A crise atual da cosmologia, revelada pelo confronto entre os dados do James Webb e os modelos vigentes, não resulta de falhas na coleta de dados, mas da insuficiência das estruturas cognitivas e teóricas utilizadas para atribuir sentido ao que é observado. Isso implica um deslocamento fundamental. A fronteira do conhecimento já não está no campo técnico, mas no campo filosófico e hermenêutico. Tal constatação exige uma reavaliação da noção moderna de progresso científico, historicamente fundamentada na ideia de acumulação de verdades objetivas mediante refinamento técnico e controle experimental. A lógica acumulativa e linear do progresso perde sua força explicativa diante de situações em que a ampliação da capacidade observacional leva ao colapso das categorias interpretativas. A crise não é, portanto, de natureza tecnológica, mas ontológica e epistemológica. O modelo de racionalidade que sustenta a ciência moderna encontra-se em desequilíbrio com a complexidade do real. Esse desequilíbrio não é novo, mas foi por muito tempo ocultado pelas sucessivas vitórias tecnocientíficas que consolidaram a hegemonia do paradigma mecanicista.
Desde Galileu Galilei e Isaac Newton, a física se constituiu como modelo exemplar de ciência, baseado na matematização do mundo, na universalidade das leis naturais e na possibilidade de predição precisa dos fenômenos. Esse modelo triunfou no âmbito das ciências naturais e contaminou as ciências humanas, consolidando um ideal de objetividade que se mostrou altamente eficaz no plano técnico, mas profundamente limitado no plano ontológico. A emergência da teoria da relatividade e da mecânica quântica no início do século XX já havia introduzido fissuras nesse modelo, ao revelar que o observador não é neutro, que o tempo não é absoluto e que a causalidade linear não é suficiente para descrever certos fenômenos. No entanto, essas fissuras foram em grande parte contidas dentro do arcabouço da física, sem provocar uma revisão generalizada da racionalidade científica. A cosmologia atual, ao ser confrontada com evidências que escapam à inteligibilidade dos modelos dominantes, expõe novamente a urgência dessa revisão. A questão não é, portanto, abandonar a ciência, mas repensar seus fundamentos. A ciência precisa reconhecer que opera dentro de horizontes interpretativos que não são neutros, mas cultural e historicamente determinados. O conceito de tempo, por exemplo, é construído de formas distintas nas diversas culturas e tradições filosóficas. O tempo linear, homogêneo e irreversível, que estrutura a física moderna, é uma construção específica da racionalidade ocidental moderna, não uma descrição universal da realidade. O reconhecimento dessa contingência é o primeiro passo para construir uma ciência mais plural, mais crítica e mais consciente de seus limites. Nesse contexto, torna-se relevante integrar ao debate cosmológico as contribuições de tradições não ocidentais de pensamento, que oferecem concepções alternativas de tempo, espaço e realidade. Diversas cosmologias indígenas, por exemplo, operam com temporalidades cíclicas, simultâneas ou reversíveis, que não se enquadram na lógica linear da física clássica. Essas cosmologias não são mitologias no sentido depreciativo do termo, mas sistemas complexos de conhecimento que articulam observação empírica, simbolismo e vivência comunitária. Ao ignorar essas formas de saber, a ciência moderna perde a oportunidade de enriquecer seus modelos com novas perspectivas e categorias. Esse diálogo intercultural e interepistêmico não implica relativismo cognitivo, mas reconhecimento da pluralidade ontológica do mundo. A realidade não é uma, mas múltipla, e o conhecimento deve ser capaz de lidar com essa multiplicidade. O real é um campo de possibilidades que se atualiza de formas diferentes segundo os regimes de observação, as práticas discursivas e os horizontes ontológicos em jogo. Essa concepção, inspirada em autores como Gilles Deleuze e Edgar Morin, propõe uma epistemologia da complexidade, em que as contradições e os paradoxos não são obstáculos, mas condições constitutivas do saber. Essa epistemologia da complexidade encontra na cosmologia um campo privilegiado de aplicação. O universo, em sua vastidão e diversidade, é o laboratório natural da complexidade. Cada nova observação do James Webb acrescenta camadas de complexidade ao nosso entendimento do cosmos, revelando não uma estrutura simples e ordenada, mas uma multiplicidade de formas, dinâmicas e processos que desafiam qualquer unificação conceitual. O universo não é um sistema fechado com leis fixas, mas um processo aberto em constante autotransformação. Esse entendimento tem implicações profundas para a forma como concebemos a própria noção de verdade científica. A verdade, nesse novo horizonte, não é correspondência exata entre modelo e realidade, mas coerência dinâmica entre teoria, observação e contexto. A verdade científica torna-se, assim, um processo dialógico, construído na interação entre sujeitos cognoscentes, instrumentos de observação
e o real em sua abertura radical. Essa concepção rompe com o ideal moderno de objetividade absoluta e abre caminho para uma ciência mais reflexiva, mais ética e mais participativa. Nesse ponto, é necessário abordar uma questão frequentemente negligenciada nas análises cosmológicas: o papel da linguagem. Toda teoria científica é formulada em uma linguagem, seja ela matemática, lógica ou natural. A linguagem não é um meio neutro de representação, mas um sistema de significação que estrutura o que pode ser pensado, dito e imaginado. A forma como descrevemos o universo determina o que é possível ver, compreender e problematizar. Por isso, repensar a cosmologia implica também repensar suas linguagens, seus códigos e suas narrativas. A linguagem do Big Bang, por exemplo, está impregnada de metáforas que remetem à explosão, à origem e ao nascimento. Essas metáforas, embora úteis para a comunicação, moldam a forma como concebemos o universo, influenciando nossas expectativas e nossas interpretações. Se abandonamos o modelo do Big Bang, precisamos também abandonar suas metáforas e construir novas formas de descrever o cosmos, mais compatíveis com a multiplicidade, a indeterminação e a emergência de processos complexos. Essa reconstrução linguística e conceitual é, ao mesmo tempo, uma tarefa filosófica e política. Filosófica, porque exige reflexão crítica sobre os pressupostos do pensamento. Política, porque envolve disputas de poder simbólico e institucional sobre quem pode dizer o que é verdadeiro, válido ou legítimo no campo do saber. A cosmologia, nesse sentido, não é apenas um ramo da física, mas um território de disputa epistemológica e existencial, onde se decide o lugar da humanidade no universo e os sentidos possíveis da vida. É por isso que o debate sobre o tempo, o universo e a origem não pode ser confinado aos laboratórios e universidades. Ele precisa ser trazido para o espaço público, debatido nas escolas, nos meios de comunicação, nos fóruns culturais. O saber cosmológico, ao lidar com as questões mais fundamentais da existência, deve ser democratizado, compartilhado e reconstruído coletivamente. A ciência precisa deixar de ser um saber hierárquico, produzido por especialistas para ser consumido por leigos, e tornar-se um processo participativo de construção de sentido. Essa transformação exige uma nova ética do conhecimento, uma ética baseada na escuta, no diálogo e na responsabilidade. Escuta das outras formas de saber, diálogo entre diferentes disciplinas e culturas, responsabilidade com os efeitos simbólicos, sociais e ambientais do conhecimento produzido. O telescópio James Webb, ao mostrar a vastidão e a complexidade do cosmos, nos lembra da pequenez da condição humana, mas também de sua potência criativa. A ciência, nesse novo horizonte, não é domínio da verdade, mas busca compartilhada por compreensão. E compreender, nesse contexto, não significa reduzir a complexidade à simplicidade, mas habitar a complexidade com lucidez, humildade e coragem. Significa aceitar que o universo não será jamais completamente conhecido, mas que cada nova descoberta nos aproxima de formas mais amplas e mais profundas de viver, pensar e coabitar o real. Significa, enfim, transformar a ciência em uma prática de liberdade. O aprofundamento da análise exige, neste ponto, uma reflexão sistemática sobre o lugar da consciência na estrutura da realidade cósmica. À medida que o paradigma cosmológico tradicional é desmantelado pelas evidências observacionais recentes e pelo avanço das fronteiras da física teórica, torna-se inevitável considerar que as categorias fundamentais, espaço, tempo, causalidade e matéria, não são independentes da consciência que as concebe e observa. Essa constatação, embora desconfortável para uma ciência ainda majoritariamente objetivista,
emerge com força não apenas de dados empíricos anômalos, mas também de diversas formulações teóricas nas fronteiras entre física e filosofia da mente. A física quântica, há mais de um século, mostrou que a observação influencia o estado do sistema observado. Esse princípio, embora muitas vezes ignorado ou minimizado na cosmologia de grande escala, volta a ser central quando se considera que o ato de medir qualquer fenômeno cósmico depende de inferências baseadas na interação entre sinais remotos e modelos interpretativos. Em escalas cosmológicas, onde não há experimentação direta, toda afirmação empírica é uma extrapolação condicionada por hipóteses teóricas e protocolos observacionais. A consciência, portanto, não é um elemento externo ao processo científico, mas um componente intrínseco ao ato de conhecer. Esse reconhecimento da consciência como parte constitutiva do conhecimento do universo abre um novo campo de problematizações. A primeira delas é ontológica. Se a consciência influencia a realidade que observa, mesmo que de forma indireta, então o universo não é um objeto autônomo, mas uma relação. Ele não é uma totalidade fechada e independente, mas um sistema em constante coemergência com os sujeitos que o interpretam. Isso implica abandonar a dicotomia sujeito-objeto como base da epistemologia científica e adotar uma abordagem relacional, na qual o ser é concebido como rede de interações. A segunda problematização é epistemológica. Se a consciência participa da constituição do objeto observado, então os modelos científicos devem incorporar os limites, os condicionamentos e as estruturas cognitivas da própria consciência. Isso requer um diálogo rigoroso com a psicologia cognitiva, a neurociência, a fenomenologia e as tradições filosóficas que investigam os modos de aparecimento da realidade na experiência. A ciência, nesse novo horizonte, não é mais apenas uma descrição do mundo externo, mas uma análise crítica das condições de possibilidade da própria experiência do mundo. A terceira problematização é antropológica. Se o universo não é um dado objetivo, mas um campo relacional coemergente com a consciência, então a humanidade adquire um novo tipo de responsabilidade ontológica. Já não se trata apenas de explorar o cosmos, mas de compreender como nossas formas de vida, nossas culturas, nossas linguagens e nossas práticas influenciam o modo como o cosmos se manifesta. A cosmologia torna-se, assim, inseparável de uma antropologia filosófica que investiga os fundamentos da experiência humana em relação ao ser. Essa reconfiguração do Estatuto da Consciência encontra respaldo em diversas formulações teóricas recentes, como a hipótese da consciência como fundamento do real, defendida em diferentes versões por físicos como Roger Penrose, filósofos como David Chalmers e neurocientistas como Giulio Tononi. Embora ainda em debate, essas abordagens compartilham a ideia de que a consciência não é um epifenômeno da matéria, mas uma dimensão constitutiva da realidade. Isso implica uma inversão radical do paradigma materialista, no qual a mente seria produto da organização da matéria, e propõe em seu lugar uma ontologia na qual a matéria e o espaço-tempo são manifestações derivadas de estados conscientes primordiais ou de processos informacionais dotados de auto-organização. Essa hipótese, embora ainda especulativa, ganha plausibilidade quando confrontada com os impasses da cosmologia atual. Se o tempo e o espaço são relativos, se a matéria é energia condensada, se a causalidade é estatística e se a observação altera o sistema, então não resta muito do universo objetivo, no sentido clássico. O que resta é uma rede de relações, um campo de possibilidades, uma estrutura de informação que se atualiza segundo regras que ainda desconhecemos, mas que parecem envolver dimensões que não se reduzem à fisicalidade. É nesse ponto que a cosmologia se encontra com a metafísica, não como regressão ao misticismo,
mas como avanço da razão até seus limites mais extremos. A metafísica, neste caso, não é um sistema de crenças, mas uma investigação racional dos princípios últimos do ser. E a principal questão metafísica que emerge do colapso do paradigma cosmológico moderno é: qual é o papel da consciência na estrutura do real? Essa questão, longe de ser abstrata ou especulativa, torna-se urgente diante das implicações observacionais do James Webb e das hipóteses teóricas que desafiam a existência de um tempo absoluto, de um início singular e de um universo autocontido. A resposta a essa questão exige um novo modelo de racionalidade, que supere a fragmentação entre ciência, filosofia e espiritualidade. Trata-se de uma racionalidade integrativa, capaz de operar com diferentes níveis de complexidade, diferentes lógicas e diferentes regimes de sentido. Essa racionalidade não rejeita a ciência, mas a amplia, incorporando nela a autocrítica epistemológica, a consciência fenomenológica e a responsabilidade ética. O saber, nesse novo modelo, é tanto um processo de investigação quanto um processo de transformação. Essa transformação inclui uma mudança na relação com o desconhecido. O paradigma moderno construiu-se sobre a ideia de que o desconhecido é uma ignorância a ser superada, um vazio a ser preenchido por dados. O novo paradigma propõe que o desconhecido é uma dimensão constitutiva do real, um espaço de abertura e de possibilidade que nunca será completamente colonizado pelo saber. O universo, nesse sentido, não é um enigma a ser decifrado, mas um mistério a ser habitado com lucidez e reverência. Essa reverência não é religiosa no sentido tradicional, mas ontológica. Trata-se do reconhecimento de que há algo no ser que excede toda representação, toda fórmula, toda teoria. A ciência, ao confrontar o mistério, não deve recuar, mas avançar com humildade. Deve reconhecer que sua tarefa não é dominar o real, mas escutar seus sinais, interpretar seus padrões, construir modelos que sejam úteis, coerentes e abertos à revisão constante. A verdade, nesse processo, não é um destino final, mas um caminho de aproximação, uma prática de atenção ao que se manifesta. Nesse caminho, o papel da educação é central. Formar indivíduos capazes de pensar a partir da complexidade, da incerteza e da interdependência exige reformular os currículos, as metodologias e os objetivos do ensino. A educação deve deixar de ser uma transmissão de conteúdos e passar a ser uma formação do pensamento. Deve cultivar a curiosidade, a dúvida, a imaginação e a responsabilidade. Deve integrar ciência, filosofia, arte e ética em uma visão abrangente do conhecimento como prática de liberdade. A liberdade, nesse contexto, não é a ausência de limites, mas a consciência dos limites e a capacidade de criar dentro deles. A liberdade intelectual consiste em poder questionar os fundamentos, criticar as premissas e propor novas formas de compreender o real. A liberdade existencial consiste em aceitar a finitude, a contingência e a pluralidade como condições do ser. A liberdade civilizacional consiste em construir instituições que valorizem a diversidade, o diálogo e a sustentabilidade como princípios organizadores da vida em comum. Esses três níveis de liberdade são inseparáveis da cosmologia como prática de pensamento. O que está em jogo no debate sobre o universo não é apenas o destino das teorias científicas, mas o destino das formas de vida humanas. A maneira como concebemos o cosmos influencia nossas práticas, nossos valores, nossas instituições. O colapso do tempo absoluto, a relativização da causalidade, a emergência da consciência como fator constitutivo do real são eventos que reconfiguram o campo simbólico da civilização. E esse campo simbólico, por sua vez, molda as possibilidades do futuro. Portanto, o que as imagens do James Webb nos oferecem
não é apenas uma nova visão do espaço sideral, mas uma nova visão do que significa estar vivo, pensar, existir e coabitar um universo em transformação. Elas nos convidam a deixar para trás as certezas do passado, a atravessar o limiar do desconhecido e a construir, coletivamente, uma nova cosmologia, uma cosmologia da relação, da complexidade e da consciência. A etapa final deste ensaio se debruça sobre as consequências civilizacionais de uma reformulação radical da cosmologia e da física, fundamentada na crítica ontológica da temporalidade, na dissolução da centralidade do observador humano, na emergência da consciência como categoria constitutiva e na ruptura epistemológica dos modelos cosmológicos modernos. O objetivo, neste ponto, não é reiterar as premissas anteriormente tratadas, mas examinar como essa virada de paradigma exige uma reorganização dos fundamentos simbólicos e institucionais que sustentam a vida coletiva humana. A crise cosmológica, ao expor a falência de modelos explicativos consolidados, revela simultaneamente a crise de um modelo de civilização baseado em pressupostos científicos, econômicos, políticos e existenciais que já não respondem à complexidade do real. A primeira consequência evidente dessa transição está na implosão da narrativa de linearidade histórica e progresso técnico ilimitado. A ciência moderna, ao longo dos últimos séculos, ofereceu à civilização ocidental uma narrativa unificada, na qual a história da humanidade era pensada como desdobramento do domínio progressivo do homem sobre a natureza das formas primitivas de ignorância ao conhecimento racional pleno das estruturas arcaicas de sobrevivência às estruturas tecnológicas de controle. Essa narrativa dependia de uma cosmologia que pressupunha um início absoluto, Big Bang, uma sequência ordenada de transformações físico-químicas, cosmologia inflacionária, e a culminação dessa trajetória na emergência da consciência racional e tecnocientífica. Entretanto, a instabilidade teórica dessa cosmologia torna insustentável a crença numa história universal orientada por vetores de progresso inevitáveis. A existência de galáxias maduras, em um tempo cosmológico que não deveria permitir sua formação, a presença de buracos negros com idade incompatível com a cronologia estabelecida, a descoberta de possíveis bioassinaturas em exoplanetas, a identificação de objetos e fenômenos que desafiam o entendimento físico. Todos esses dados impõem uma nova matriz de inteligibilidade, em que a história cósmica não é linear, mas descontínua, paradoxal, aberta e talvez plural. Essa pluralidade cronológica impõe a revisão dos conceitos de evolução, de tempo histórico, de desenvolvimento humano e de destino civilizacional. O ser humano deixa de ser a culminação de um processo universal e passa a ser uma manifestação contingente de uma realidade em que múltiplas linhas temporais e evolutivas coexistem. Isso significa reconhecer que o que chamamos de civilização moderna não é o ápice de um progresso contínuo, mas uma das formas possíveis de organização da experiência coletiva. Essa relativização desestabiliza profundamente os alicerces das ideologias que sustentam os sistemas político-econômicos atuais. O modelo de crescimento econômico, baseado na exploração ilimitada de recursos, na acumulação de capital e na inovação técnica contínua, perde sua legitimação simbólica na ausência de uma narrativa cosmológica que lhe dê respaldo. A ideia de que a ciência e a tecnologia garantem o progresso material e moral da humanidade depende de uma visão do universo como campo determinista, previsível e acessível à racionalidade instrumental. Quando essa visão se dissolve, o fundamento epistemológico da modernidade entra em colapso. Essa ruptura exige a reconstrução dos sentidos coletivos. A cosmologia, historicamente, foi sempre um pilar simbólico das culturas humanas. As grandes civilizações organizaram sua vida coletiva com base nas narrativas cósmicas.
Os ciclos celestes guiavam os calendários agrícolas e religiosos. As constelações estruturavam os mitos fundadores. Os ritmos astronômicos definiram as estruturas de poder, as festas, as alianças e os conflitos. A modernidade tentou substituir esses fundamentos simbólicos por uma cosmologia científica despojada de mitologia, centrada na matematização da realidade. Contudo, ao fazer isso, desestruturou os dispositivos de sentido sem oferecer, em troca, um horizonte simbólico compartilhado. Hoje, diante da crise da cosmologia moderna, torna-se evidente que a ausência de uma cosmologia integradora resultou numa fragmentação profunda da experiência coletiva. O tempo deixou de ser uma matriz comum de orientação. A verdade tornou-se relativa às bolhas epistêmicas. A identidade foi dissolvida em fluxos caóticos de informação. O futuro foi sequestrado por narrativas distópicas. Essa fragmentação não é apenas cultural ou psicológica. Ela é ontológica. Ela resulta da falência de um sistema de mundo que já não responde à realidade experienciada. A reconstrução simbólica, portanto, não pode prescindir de uma nova cosmologia. Essa cosmologia precisa reconhecer a complexidade, a incerteza, a interdependência e a emergência como características fundamentais do real. Precisa incorporar os limites da racionalidade técnica, a dimensão constitutiva da consciência, a pluralidade dos modos de existência e a impossibilidade de uma verdade absoluta. Precisa também integrar os saberes tradicionais, os conhecimentos ancestrais, as cosmologias não modernas, que sempre entenderam o universo como relação, como rede, como campo de sentido e não como máquina. Essa nova cosmologia pode inspirar novas instituições. A política precisa ser repensada em termos cosmológicos. Um modelo de governança baseado na competição, na fragmentação nacional e na instrumentalização da natureza é incompatível com um universo interconectado, instável e sensível à ação humana. A democracia, nesse contexto, deve ser reformulada como ecodemocracia, um sistema que reconheça os direitos da terra, das outras espécies e das gerações futuras como partes do mesmo campo ontológico. A justiça precisa ser cosmopolítica, uma prática de cuidado com os modos de existência múltiplos, visíveis e invisíveis, humanos e não humanos. O direito, por sua vez, deve reconhecer que a realidade não é uma totalidade fixa, mas um processo em constante transformação. As leis precisam ser concebidas não como dispositivos de controle, mas como pactos dinâmicos de convivência em um cosmos plural. A economia deve abandonar o paradigma da escassez e da acumulação e adotar o paradigma da suficiência, da regeneração e da circularidade. A ciência deve ser praticada não como técnica de domínio, mas como prática de escuta e de coabitação. Essas transformações não são utópicas. Elas são a consequência lógica da nova visão de universo que começa a emergir. Elas não serão realizadas por decreto, mas por um processo contínuo de aprendizagem coletiva. Esse processo exige novas práticas de formação. A escola deve ser um espaço de reintegração simbólica, um lugar onde se aprende a habitar o tempo como fluxo e não como cronograma, o conhecimento como campo relacional, e não como estoque de dados à vida, como interdependência e não como competição. A universidade deve ser reconcebida como um espaço de transição civilizacional, um laboratório de experiências epistêmicas, políticas e existenciais voltadas para o cuidado do mundo. Esse cuidado do mundo exige práticas de escuta, de contemplação, de lentidão e de silêncio. A aceleração moderna, sustentada por uma cosmologia do progresso linear, já não encontra solo ontológico para se sustentar. O tempo não é uma linha, é um campo. O futuro não é uma inevitabilidade, é uma possibilidade. A verdade não é uma descoberta, é uma construção intersubjetiva. O universo não é um dado, é uma relação.
Reconhecer isso implica reconhecer que a cosmologia não é apenas um saber, mas uma prática. Uma prática de coabitação com o mistério. Uma prática de diálogo com o infinito. Uma prática de responsabilidade perante o que é maior do que nós. Essa prática exige ética. E a ética cosmológica que se impõe é uma ética do limite, da humildade, da escuta e da solidariedade. É uma ética que reconhece que tudo está implicado em tudo, que nada está fora do campo do ser e que cada gesto repercute no todo. Essa ética precisa ser cultivada nos espaços mais cotidianos da vida, nas relações interpessoais, na organização do trabalho, no uso da tecnologia, nas escolhas de consumo, nas formas de linguagem. O universo não é uma abstração distante. Ele se manifesta em cada instante, em cada corpo, em cada relação. Viver eticamente nesse contexto é viver cosmologicamente. É reconhecer a totalidade no particular, a infinitude no instante, o todo no fragmento. Essa é a tarefa que a crise da cosmologia moderna nos impõe. Não se trata de resolver equações, mas de repensar a vida. Não se trata de substituir uma teoria por outra, mas de transformar os fundamentos do pensamento e da ação. A ruptura do paradigma cosmológico não é uma catástrofe, é uma oportunidade. Uma oportunidade de reconectar o saber ao ser, a razão ao cuidado, o tempo ao sentido. Uma oportunidade de recomeçar. Portanto, a maior descoberta do telescópio James Webb talvez não seja uma galáxia longínqua, nem uma exoplaneta habitável, nem uma estrela mais antiga que o universo. Talvez sua maior descoberta seja o próprio desconhecido, a evidência visível e irrefutável de que não sabemos. E de que esse não saber é, paradoxalmente, o solo mais fértil da sabedoria. O universo nos convoca não à certeza, mas à escuta, não ao domínio, mas à atenção, não à soberania, mas à convivência. Diante desse chamado, resta-nos apenas uma tarefa: pensar. Pensar com rigor, com profundidade, com coragem. Pensar não para concluir, mas para abrir. Pensar não para encerrar, mas para iniciar. Pensar como ato de cuidado, como gesto de hospitalidade diante do mistério, como prática de liberdade diante do infinito. Porque no fim, ou melhor, no início, talvez pensar seja o que o universo espera de nós. E talvez isso seja já uma forma de pertencimento.